Em um mundo dominado por caças invisíveis, drones de bilhões e satélites que enxergam tudo, um avião simples, de hélice, nascido no interior do Brasil, começou a provocar medo real, nos bastidores do Pentágono. Não era supersônico, não era stealth, e ainda assim passou a ser visto como uma ameaça global. O nome dele? A-29 Super Tucano. Criado pela Embraer, o Super Tucano nasceu para treinar pilotos e acabou treinando guerras. Em seguida, o piloto lança o armamento na direção do alvo. E custo de manutenção 10 vezes menor que um caça americano, mas capaz de fazer o que F-16, F-18 e até drones não conseguiam: entrar onde ninguém ousava pousar. O mundo chamava de avião de trator. Os americanos, em silêncio, o chamavam de problema. O projeto começou no final dos anos 90, quando a Embraer decidiu criar um treinador leve, robusto e barato para missões de fronteira. O que ninguém esperava é que esse avião de instrução se tornaria o terror das guerras assimétricas. Enquanto potências desenvolviam caças furtivos de 200 milhões de dólares, o Brasil entregava um avião que decolava da terra batida, voava baixo e voltava inteiro. Na prática, o Tucano mostrou que eficiência não tem bandeira, e isso incomodou os gigantes. Em 2009, um relatório confidencial da Força Aérea dos Estados Unidos vazou. Nele, um parágrafo chamava a atenção. O A-29 Super Tucano não é uma ameaça convencional. Ele é algo pior, é desestabilizador. Traduzindo, um avião barato demais, letal demais e brasileiro demais. O problema não era o Tucano, era o que ele revelava: que um país do sul global poderia competir em guerras modernas sem depender de Washington. Quando nações como Nigéria, Indonésia, Colômbia e até o Irã demonstraram interesse, o Pentágono reagiu nos bastidores. Vieram os embargos, as pressões diplomáticas, as ameaças veladas. Componentes eletrônicos americanos começaram a ser bloqueados. O recado era claro: podem fabricar, mas não vendam para quem desafia nossos interesses. E o mais irônico, enquanto tentavam barrar o Tucano, os próprios Estados Unidos estavam prestes a comprá-lo. Durante a guerra no Afeganistão, o governo americano precisava de uma aeronave leve, eficiente e precisa. A disputa chegou ao Congresso. O brasileiro A-29 Super Tucano contra o americano AT-6 Wolverine. O Tucano venceu. Mas a vitória veio com gosto de pólvora. Fabricantes americanas tentaram barrar o contrato na justiça. Documentos revelaram lobby político, generais pressionados, ameaças de corte de verba. Tudo para impedir que um avião brasileiro ganhasse um contrato bilionário em solo americano. Mas ele venceu e voou. Oficialmente, os Estados Unidos nunca estiveram em guerra com a Somália. Mas em 2013, moradores começaram a relatar ataques noturnos silenciosos. Bombas guiadas com precisão, lançadas por aviões sem identificação. Fragmentos encontrados entre os destroços revelaram o improvável. Eram super tucanos, voando em missões secretas, sem bandeira, sem registro e sem rastros. O Brasil havia vendido os aviões sob regras rígidas de exportação, mas os americanos encontraram um atalho. Criaram uma versão montada nos Estados Unidos, em parceria com a Sierra Nevada Corporation, e passaram a exportar o modelo sem precisar da aprovação brasileira. O criador perdeu o controle da criatura. O A-29 virou o avião perfeito para guerras que oficialmente não existiam. No Afeganistão, no Níger, em Mali, no Iêmen e no Chifre da África, o Tucano passou a operar como um predador silencioso. Voava devagar, enxergava no escuro, atacava com precisão milimétrica e desaparecia. Enquanto drones custavam fortunas e exigiam satélites, o Tucano pousava em pistas de terra e voltava a voar com um tanque cheio de combustível comum. Um avião que vence pelo simples. E o simples, no campo de batalha, é mortal. Com sensores infravermelhos e câmeras de alta definição, o piloto do A-29 não bombardeia cidades, ele mira rostos. Ele vê o inimigo, identifica o alvo e atira com precisão de sniper. Como disse um comandante colombiano,
Ele Com o decolou mais Tucano, alto. você não Porque destrói ele um não é só quarteirão, uma arma. você É um elimina quem símbolo está atrás de do arbusto. resistência, de Essa é a eficiência, diferença entre de uma guerra de independência. números e uma Na guerra calada de da madrugada, consciência. enquanto E por drones isso, de última as forças geração ainda especiais calculavam a adoram o rota, A-29. uma aeronave Quando o solitária Super já Tucano rasgava sobrevoa os uma céus região com dominada precisão por certeira. insurgentes, Sem ele não alarde, apenas sem ataca, assinatura ele digital, envia uma sem mensagem. rastros visíveis. Estamos aqui, Era o Super podemos ver Tucano em vocês e podemos agir. Esse poder psicológico é devastador. Um avião barato, audível, constante. Uma sombra com sotaque brasileiro sobre os campos de guerra. E essa presença, mais do que qualquer míssil, é o que muda a guerra. Nos bastidores da diplomacia, o Tucano virou um incômodo. A cada novo contrato internacional vinha uma ligação de Washington, um conselho amigo, uma ameaça discreta. Países que tentavam comprar o A-29, como a Indonésia e a Nigéria, viam seus acordos evaporar da noite para o dia. Era como se o mundo dissesse: este avião é bom demais para estar nas mãos erradas. Quando o plano falhou, veio a jogada final: assumir o controle da Embraer. Disfarçada de fusão com a Boeing, a proposta escondia um objetivo maior: neutralizar a ameaça estratégica brasileira. Mas o acordo não passou. O Brasil resistiu, e o Super Tucano seguiu voando, livre, independente e cada vez mais temido. Hoje, o Super Tucano não é apenas um avião, é um manifesto em alumínio e verde-amarelo. Uma mensagem que ecoa nos céus: o Brasil é capaz, o Sul Global é capaz, e a eficiência nem sempre vem dos gigantes. Enquanto caças invisíveis exigem hangares climatizados, o Tucano pousa no barro, decola na chuva e cumpre a missão. Ele é o grito brasileiro de soberania. O mundo ainda tenta fingir que não o vê, mas o Super Tucano está lá, em selvas, desertos, fronteiras e nos pesadelos de quem subestimou o Brasil. Ele é a prova de que a guerra moderna pode ser vencida com inteligência e não com arrogância. Porque nem toda ameaça vem de um caça invisível. Às vezes, ela vem com sotaque brasileiro, e o nome dela é Super Tucano. O sucesso do Super Tucano não nasceu do acaso. Ele é filho direto da tradição brasileira de engenharia sob pressão, de quem sempre precisou fazer muito com pouco. Desde os anos 1970, a Embraer foi moldada em um ambiente onde cada parafuso precisava justificar seu custo. Enquanto potências estrangeiras trabalhavam com orçamentos infinitos, o Brasil dominava a arte da eficiência letal. O A-29 é o ápice dessa filosofia. Simples por fora, sofisticado por dentro, com aviônicos digitais, sensores eletroópticos, mira laser e cockpit compatível com visão noturna. O piloto voa com a mesma consciência situacional de um caça de quarta geração, só que gastando uma fração do combustível. Nos últimos 20 anos, as guerras mudaram. Deixaram de ser batalhas entre exércitos e passaram a ser combates entre governos e fantasmas. Grupos insurgentes, cartéis, milícias, terroristas, inimigos difusos, escondidos entre civis, usando o terreno como escudo. Para esse novo tipo de guerra, caças supersônicos são inúteis. Eles passam rápido demais, custam caro demais e enxergam de longe demais. É aí que o Super Tucano brilha. Ele voa devagar o suficiente para ver, preciso o bastante para agir, resistente o bastante para voltar. E cada vez que retorna à base, prova que o futuro das guerras discretas tem sotaque brasileiro. Hoje, o A-29 está presente em mais de 15 países, espalhados por 4 continentes. Da Colômbia à Indonésia, do Afeganistão à Mauritânia, ele combate narcotráfico, terrorismo e insurgência. É usado por forças que não podem errar e não têm dinheiro para errar. Na América do Sul, o Brasil e a Colômbia transformaram o Tucano em ferramenta de soberania, vigiando fronteiras, interceptando aviões ilegais, protegendo a Amazônia. No Oriente Médio, ele foi o olho que viu onde satélites falhavam, e na África, virou o som que antecede o silêncio. Nenhum outro avião brasileiro teve tanto alcance geopolítico, nem o AMX, nem o Bandeirante, nem o KC-390. O Tucano se tornou o verdadeiro embaixador armado do Brasil. O sucesso do A-29 mudou o destino da Embraer. Mostrou ao mundo que o país podia criar aeronaves militares competitivas em escala global. E mais, revelou que a independência tecnológica não é um luxo, é uma arma. Cada venda do Tucano abre portas para novos contratos, novos sensores, novos desenvolvimentos.
Foi o A-29 que pavimentou o caminho para o cargueiro KC-390 Millennium, o maior projeto militar do Hemisfério Sul. Sem ele, talvez a Embraer jamais tivesse sido vista como o que é hoje, uma potência aeroespacial autônoma, respeitada até por quem tenta bloqueá-la. Mas a batalha do Super Tucano não é travada apenas nos céus. Ela acontece também na mídia, nas salas de reunião, nos relatórios secretos. Por trás de cada tentativa de desacreditar o A-29, existe um medo maior, o medo de ver um país emergente quebrando o monopólio da guerra de alta tecnologia. Artigos técnicos financiados por concorrentes, rankings distorcidos, análises enviesadas, tudo isso faz parte da guerra invisível para manter o Brasil no seu lugar. Só que o Tucano já saiu da gaiola, e quem o ouviu rasgando o céu sabe, ele não vai voltar. Cada A-29 que decola carrega mais do que armamentos, carrega a ideia de soberania, o direito de decidir como e com o que o Brasil defende seu território. Em um cenário global em que dependência tecnológica é sinônimo de submissão, o Tucano é a prova viva de que independência é possível. Ele mostra que a genialidade não precisa vir de laboratórios em Nevada, mas pode nascer de engenheiros em Gavião Peixoto, no coração do interior paulista. Na Amazônia, o A-29 é o guardião silencioso das fronteiras. Patrulha pistas clandestinas, intercepta aviões de narcotráfico e apoia tropas em locais onde nem helicópteros alcançam. Cada operação é um lembrete de que o Brasil domina não só o território, mas também o céu que o cobre. Ele é o elo entre tecnologia e natureza, entre estratégia e sobrevivência. O som do Tucano ecoando sobre a selva é mais do que ruído de motor, é a voz da soberania verde-amarela. Enquanto o mundo corre atrás de drones autônomos e caças invisíveis, a Embraer trabalha em versões modernizadas do Super Tucano, com sistemas híbridos, integração a redes de drones e novos sensores de reconhecimento. O A-29 está se transformando num centro de comando voador, capaz de coordenar ataques entre aeronaves tripuladas e não tripuladas. É o futuro da guerra inteligente, nascido aqui. E enquanto muitos países sonham com independência tecnológica, o Brasil simplesmente decola. O Super Tucano é mais do que um avião, é uma ideia perigosa. A ideia de que não é preciso ser gigante para ser respeitado, que poder não se mede pelo preço do equipamento, mas pela inteligência de quem o constrói. Ele é o lembrete de que a genialidade pode nascer de um hangar simples, de que o patriotismo pode ter asas e de que o Brasil, quando acredita em si mesmo, assusta até os de cima. O A-29 não é invisível, mas talvez seja justamente isso que o torna impossível de ignorar. Então, da próxima vez que ouvir um motor rasgando o céu, lembre-se, pode não ser um caça americano, pode ser um brasileiro, um tucano sobrevoando o mundo e lembrando a todos que a coragem também tem sotaque. Assine o canal, deixe seu like e compartilhe esta história, porque soberania não se pede, soberania se constrói, voando.